Todo aquele que aqui entrar, deixe para trás toda a esperança. Você está no inferno, meu querido, minha querida. Se você chegou aqui no vídeo do Little Tom sobre a Divina Comédia do Go Nagai, vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Essa citaçãozinha de quando o Dante vai chegar dentro do inferno lá junto com o Virgílio, que é seu guia. Pois é, essa é muito famosa. Gente, bem-vindos todos, sou o Little Tom, trazendo aqui um materialzinho bem diferente, a Divina Comédia do Dante, adaptada pelo super mangaka Go Nagai. Entre outros, o Go Nagai é o autor do Devilman, né? Tem até aquela versão na Netflix lá, o Cry Baby. Devilman, Cute Honey, Mazinger Z. É tanta coisa que esse cara fez, se eu não me engano, foi ele um dos iniciais, se não tivesse sido ele que inventou o conceito lá do Super Sentai. Né? Cyborg 009, que eu me lembro é dele. Esse cara tem muita coisa mesmo. E o que é que me atraiu aqui, né? Pra comprar essa Divina Comédia do Go Nagai? Bom, eu tenho uma curiosidade sobre coisas da literatura, mas essas coisas que são muito antigas, às vezes elas são bem difíceis de ler. Então, uma adaptação dá uma facilitada na vida, digamos assim, né? É mais simpático para a gente fazer a leitura do que você ir para uma literatura mesmo pesada, original pura, né? Como a do Dante, né? Imagina aí o serviço do tradutor que tem que fazer as rimas e tal, bastante complicado, né? Então aqui a gente tem uma coisa mais simples, mais acessível para todo mundo. Não sei em questão de valores, né? Esses mangás aqui, eles custam na faixa de R$60 cada um, né? Então é um investimento aqui de 120. Talvez o livro da Divina Comédia mesmo fosse mais barato, ou você pode achar bem fácil aí para baixar, né? Eu mesmo achei aqui o EPUB dele. Eu estava dando uma conferida, né, na arte e tal. Eles tentaram até mesmo fazer o mais próximo possível, né? O Go Nagai tentou chegar muito perto aqui no nível do mangá, é claro, das ilustrações originais do Dorei, que é uma coisa de louco. A ilustração do Dorei é a coisa mais maluca do mundo. Então você vê aqui essa capa do volume 2, por exemplo. Você tem o rei Minos aqui, lá da Grécia, né? Com esse rabo de serpente. E aqui você tem basicamente essa mesma imagem, né? Então o que é que trata aqui a Divina Comédia? Eu matei a minha curiosidade, vamos comentar um pouco sobre ela. A Divina Comédia é a história do Dante Alighieri, que é um escritor italiano que existiu de verdade, um poeta, em que supostamente ele teria ido parar no inferno, guiado pelo poeta Virgílio, que é um cara que veio antes dele e tal, né? Então aqui algumas imagens coloridas. Eles tentaram muito mesmo imitar as imagens do Dorei, isso quando eles não usaram imagens do próprio Dorei. Tem alguns momentos que você percebe que foram utilizadas coisas originais, né? Então começa aqui, né? O Dante perdido aqui nessa floresta, depois de um período lá de luta, guerra e discordâncias políticas. O Dante está perdido nessa floresta aqui, pensando aí na vida dele, o que é que vai ser agora dele, que o partido dele perdeu, né, a batalha aqui. E aí, andando por essa floresta, de repente, a figura, né, do Virgílio vai aparecer para ele. E aqui, enquanto a gente tem essas figuras do Go Nagai um estilo mais simples, sempre, como eu disse, ele está tentando imitar alguma coisa aqui do Dorei, né? O inferno aqui do Dorei, por exemplo, você vê aqui o Dante perdido aqui na floresta, né? Mais ou menos como acontece ali na versão Go Nagai. Vamos ver o que mais que temos por aqui. Então, o Dante encontra não só com o Virgílio, ele encontra com várias outras pessoas nessa viagem dele, né? Ele recebeu a missão de, em vida, ir para o outro mundo, ver como é o inferno e voltar e contar para os seres humanos, né, que o além-vida existe mesmo, que tem a recompensa, que tem o castigo, né? E aí a gente vai ter o desenrolar da história, que é muito legal mesmo. Fiquei bastante surpreso do quanto que o inferno é um negócio interessante, que é muito maluco. As coisas mais horrorosas acontecem aqui com a galera. E é legal de ler. Achei muito legal de ler. E o desenho, esse aqui foi o primeiro que me impressionou
pra caralho, não tem outro jeito de dizer. Esse aqui é o Barqueiro Caronte. Veja aqui o detalhamento desse cenário. Existe uma cena aqui no Inferno mesmo original que o Dorê fez essa mesma imagem aí e o Go Nagai e a equipe dele copiaram. Se eu conseguir achar ela aqui, vai ser legal para mostrar para vocês. Aqui o encontro do Dante com o Virgílio, com uns animais que representam, né, algumas dificuldades aí da vida dele. Aqui tem um lance da Beatriz, que... tá aqui, ó. A figura do Caronte. Né, um mar agitado, a xilogravura do Dorê. E você tem a imagem do mangá. Olha como é próximo. Não é, claro, né, a imagem cuspida escarrada, vamos dizer assim, do trabalho do Dorê, mas dentro do estilo do Go Nagai, que é um estilo mais cartunesco, né, um estilo de mangá de desenho mais simples, isso aqui tá ultra caprichado. Você vê toda a textura aqui do barco, a textura aqui da água revolta, a textura das pedras, e o mangá é todo assim, gente. Veja aqui, não dá para comparar, né, o nível de detalhes. O Dorê é absurdamente insano o nível de detalhes, mas você vê o esforço do mangaka em se aproximar da obra original. Então ele passa pelos círculos infernais, depois ele passa pelo purgatório, ele chega até o paraíso, e a gente vê várias histórias de pessoas com as quais o Dante conversa durante a viagem dele ao inferno. Uma coisa que eu achei interessante também, ó, esse aqui é o Cérbero. Eu creio, né, que tanto no estilo de desenho quanto no que acontece aqui na questão do cara ir parar no inferno, o Masami Kurumada lá dos Cavaleiros do Zodíaco se baseou muito, viu? Porque o Cérbero dele é igualzinho a esse Cérbero aqui do Go Nagai. E alguns rostos, alguns olhos, expressões dos personagens do Nagai, quem já leu Cavaleiros do Zodíaco vai ver alguma semelhança. Aquela cara ali do Dante, ó. Tem até um cavaleiro que é o Cérbero Dante, né? Os caras na água. Aí tem de tudo aqui nos 9 círculos do inferno. Tem gigante, tem herege, tem pessoas que estão aqui porque cederam ao amor carnal. Tem de tudo aqui. Uma coisa que é interessante também citar é que ele mostra aqui uma visão cristã, porém misturado com os mitos gregos. Então você tem aqui um momento que ele encontra com o Minotauro. Eu acho que é logo antes disso aqui. Não, estou enganado, não era aqui. Mas ele conta a história do Minotauro, né? Tem até o Rei Minos, como eu já falei nele antes. E aí é uma mistura, certo? Da mitologia cristã, olha aqui o Minotauro, com a mitologia grega, né? Em alguns momentos ele para e conta a história mesmo, né? Aqui em texto corrido, em vez de balões de texto. E eu achei assim um investimento muito massa. Não tinha nada do Go Nagai. Assisti o Devilman Crybaby. Cheguei a ler um pouquinho da Keko Kamen, aquela justiceira mascarada que luta nua, né? A única vestimenta dela é uma máscara e um cachecol. E eu achei divertido e tudo, mas eu não consegui ler por completo. E aqui eu tenho pela primeira vez uma obra dele que, assim, me satisfez bastante. Eu achei até mais legal o volume 1 do que o volume 2, a parte do inferno, né? Que ele pega o primeiro volume todo. Mas isso não quer dizer que a parte do paraíso e a parte do purgatório também não sejam interessantes. A menos interessante, com certeza, é a do purgatório. Mas quando ele chega no paraíso, também tem umas imagens tão insanamente detalhadas, umas coisas tão legais, e você vê a questão do Dante tentando se purificar, e ele achando que não é digno e tudo. Como é que ele, um ser humano, poderia ir para o céu e ainda mais vivo? E aí ele encontra com anjos diversos. Esse aqui é um mito grego, né, da Aracne. Ele encontra com anjos, ele vê Jesus, né? Tem algumas coisas aqui que o Go Nagai escolheu não mostrar. Por exemplo, no original você vê a Santa Maria, né? E algumas outras coisas, como uma cruz. Tem uma imagem que é uma águia formada toda por anjos. Os anjos voando todos juntos formam uma águia,
como se fosse assim uma revoada de pássaros. Muito, muito bonito, muito bem feito, né? Isso lá no Dorê, né? O Gonagai não colocou aqui, mas ele incluiu outras imagens, né? Tem visões apocalípticas aqui no momento, que o Dante se sente sozinho, né? Porque o Virgílio não pode ir para o céu com ele. Aí a guia dele passa a ser a Beatriz, que é uma mulher da juventude do Virgílio, ou perdão, do Dante, que ele gostava, mas ela já se foi, né? E aqui o Gonagai diz que resolveu dar uma ênfase assim no amor dele pela Beatriz, né? Que é a guia dele. Isso aqui eles saem da Terra, passam aqui pelos círculos, né, do céu. É muito bom. Vale muito a pena você ler isso aqui, ó. Essa imagem desses anjos, por exemplo, ó, ele pegou muito, muito mesmo aqui da imagem do Dorê. Se não tiver, simplesmente colocado a imagem aqui, né? Normalmente, quando ele faz isso, ele coloca as figuras do Virgílio e do Dante, né? No caso aqui é a Beatriz e o Dante no estilo dele. Então, foi uma das compras assim de mangá mais diferentes que eu já fiz. Em um momento como esse, ó, Jesus ali, que tá tudo muito caro, você pegar obras que são assim, de tamanho menor, né? Não de importância, mas realmente de tamanho da edição e preço, é interessante você investir. Uma história fechada aqui em 2 volumes, então, originalmente em 3 no Japão, a Divina Comédia do Gonagai, adaptando a Divina Comédia aqui do Dante. Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. Recomendo que vocês deem uma olhada, seja no mangá, seja na obra original, mas tem que conhecer a obra da Divina Comédia, vale muito a pena. Lirotom vai ficando por aqui, pedindo então que você dê aquela curtida, aquele comentário, aciona aí o sininho, faz qualquer negócio aí, mas interage, porque YouTube tem que ter interação. Valeu, galera, até o próximo.